Olá, gente, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Eu não sei se eu fiz uma introdução comigo antes, falando ou não, vai depender do meu humor depois, mas se eu não fiz, sintam-se bem-vindos à aula. Finalmente, né, voltamos com um vídeo aqui no canal. Eu tentei gravar essa videoaula algumas vezes, mas eu assumo que esse é um assunto que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu nunca achava que a videoaula ficava boa o suficiente. E se você está assistindo essa videoaula agora é porque ficou, né? Então, como eu falei na nossa última videoaula, a gente começou falando de ligações e tal, e aí a gente chegou até geometria molecular e polaridade, que são dois assuntos muito interligados, não tem como falar de um sem falar do outro, e são assuntos extensos, às vezes complexos. Então, eu preferi fazer em uma videoaula separada. Né? E aí no slide eu coloquei meio solto assim esse link, né, que se você não souber manipular e tal, talvez você não consiga entender. Então a gente vai começar a trabalhar isso agora, beleza? Então, como vai ser essa aula? Eu vou mostrar para você a polaridade, te mostrando a geometria daquela molécula, beleza? Então vamos lá. Alguns conceitos que eu coloquei aqui no slide. A geometria molecular é dada pela disposição dos elétrons e átomos na molécula. O que isso quer dizer? Vamos pensar em distribuição de coisas no espaço mesmo, né? Então, por exemplo, é fácil a gente entrar no Japeri? Não, não é, porque tem muita gente, então tem um impedimento estérico ali, né? O impedimento estérico é tipo tem uma repulsão, digamos assim. Enquanto que na geometria molecular, ou seja, como os átomos e os elétrons vão se organizar na molécula, é a mesma coisa. É uma questão de atração e repulsão. Então, os elétrons eles vão tentar ficar o mais distantes possíveis um do outro. Os átomos que são eletronegativos vão tentar ficar mais distantes um do outro, e assim a molécula vai se formar, o que não quer dizer que a molécula é estática, tá, gente? A gente tem que parar de pensar nisso. A molécula, ela é quase como que um ser vivo, assim como nós, ela se move, ela vibra, ela gira, tá? E é isso. Um outro conceito importante é que a polaridade da molécula depende da geometria adotada pelas ligações e pelos pares isolados de elétrons. O que quer dizer pares isolados de elétrons? Se a gente fizer a estrutura de Lewis da água, por exemplo, que eu fiz na aula passada, se eu não me engano, eu espero ter feito, a gente vai ver que o oxigênio ele fica com dois pares de elétrons isolados, correto? E esses pares de elétrons eles vão ter um efeito assim drástico na geometria que a molécula de água vai adotar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a parte, entre aspas, prática da aula. Esse aqui é o... Gente, dei uma pausa, foi mal porque começou a tocar. Ela era lá da Barra e ele de Ipanema. Foram ver um campeonato lá em Saquarema, que é o meu despertador, porque eu não gosto dessa música. Aí eu acordo já na base do ódio. Enfim, gente, aqui já é o site aberto. É muito legal esse site, pelo menos pra mim. É da Universidade de Colorado. E vamos trabalhar com moléculas reais, né? Porque, assim, não faz muita diferença. Vamos lá. Aqui a gente está trabalhando com a molécula mais simples, mais simples não, né? É mais simples que ele oferece, que é a água. Então, olha só, lembra que eu falei aqui dos pares de elétrons livres do oxigênio? Você está vendo aqui que tem esses pares de elétrons livres, correto? Mas, aí vamos comparar com o CO2. O CO2 não tem par de elétrons livres. O que eu quero que vocês olhem aqui? Que ambas as moléculas têm 3 átomos, correto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas você pode ver que a geometria delas é diferente. Por quê? Porque, olha só, aqui o carbono ele não tem par de elétrons livres, enquanto a água tem. A água tendo par de elétrons livres, deixa eu virar a molécula de frente pra gente. O que acontece? Esses elétrons aqui, eles vão repelir essa ligação aqui, porque essa ligação é feita de elétrons, entende? Então, isso, quero que fique assim. Ao invés de ficar numa geometria linear, o nome da geometria é linear, como fica a do CO2, porque não tem par de elétrons livres, não tem ninguém empurrando essa ligação para baixo, digamos assim, a água ela vai ter sim esse ângulo aqui.
Ou seja, vai ser uma geometria angular. Por quê? Porque o oxigênio tem par de elétrons livres e esses elétrons livres vão empurrar essas ligações, consequentemente os hidrogênios, para baixo. Então, quando eu tenho moléculas com 3 átomos, elas podem ter duas geometrias, ou angular ou linear, a depender se o átomo central tem ou não elétron livre. Beleza? Vamos para frente. SO2, a mesma coisa. Por que que essas ligações não são planas? Não são planas, não, perdão. Por que que elas não são lineares? Porque o enxofre, ele tem um par de elétrons livres que vai empurrar para baixo essas duas duplas ligações aqui. Beleza? Aqui a gente tem o fluoreto de xenônio. Ó, pensa aqui comigo. O fluoreto de xenônio, ele não tem dois pares de elétrons livres, e sim 3. Se ele tivesse somente 2, ia acontecer a mesma coisa. Ele ia empurrar essas duas ligações para baixo e pronto, ia ser uma geometria angular. Só que tem esse terceiro par de elétrons livres aqui embaixo, e aí causa uma repulsão. Então, qual é o estado mais estável dessa molécula? É melhor que as ligações fiquem de maneira linear, porque aí as ligações vão estar na mesma distância para todos os pares de elétrons livres. Entenderam? Por isso que a geometria é linear. Ok? É muito estranho, porque eu não sei se está ok para vocês. Enfim, vamos lá. Agora o fluoreto de bromo. No fluoreto de bromo, a gente vai ter uma geometria trigonal plana. Por que trigonal plana? Porque é um triângulo, né? Tem assim, um triângulo e é plano, ok? Assim, essa aqui não tem grande mistério. Como o átomo central, ele não tem nenhum par de elétrons livres, não vai ter aquele efeito de empurrar para baixo as ligações, então por isso que fica no plano, ok? Então, a gente já sabe que quando eu tenho 4 átomos na molécula, pode ser trigonal plana se não tiver par de elétrons livres. Agora, vamos comparar aqui com o fluoreto de cloro. O fluoreto de cloro, ele já tem 2 pares de elétrons livres. E aí, o que acontece? Qual é a melhor disposição que essas ligações podem tomar? Ficando em forma de T. Essa é a forma que vai minimizar a repulsão entre as ligações que o átomo central está fazendo com os átomos de cloro, e as nuvens eletrônicas não é o melhor termo, né? Mas enfim, esses pares de elétrons aqui, entende? Então, meio que vai empurrar essa ligação para baixo, entende? Por isso que não vai ficar exatamente, como é que eu posso dizer, igual a essa aqui, entendeu? Porque aqui, perceba que aqui eu tenho um ângulo maior, ou seja, eu tenho uma distância maior entre essas ligações do que aqui. Aqui a distância é menor, aqui a distância é quase de 90 graus. Por quê? Porque essas ligações aqui, essas duas, elas meio que tiveram que se afastar para acomodar esse par de elétrons. Ok? Beleza? Esses 2 pares de elétrons. Ok? Então, moléculas com 4 átomos também podem ter geometria molecular de forma de T, mas essa aqui quase não cai, tá? NH3, eu adoro a NH3 porque eu acho muito fofa. Aqui, o que acontece? O nitrogênio só tem um par de elétrons não ligantes, enquanto que aqui nesse exemplo aqui o flúor tem 2 pares de elétrons não ligantes. Quando tiver 2 pares de elétrons não ligantes, vai ser forma T. Agora, nesse caso, como só tem um, ele realmente só vai empurrar um pouquinho para baixo essas ligações. Então, vai ser uma geometria piramidal, porque assim, se você tiver muita abstração que eu não tenho, né, aqui, se você olhar em 3D, não sei o que, papapá, vai formar uma pirâmide. Beleza? Vamos seguindo. Metano. O metano tem uma estrutura tetraédrica. Se você procurar... A gente pode procurar aqui agora. Tetraedro. Ó, isso aqui. Vê se isso aqui não é igualzinho a isso aqui. Tipo, os vértices do tetraedro não são exatamente onde estão os átomos. São, certo? Com, obviamente, o átomo de carbono bem assim no centro do tetraedro. Então, quando eu tiver 5 átomos e
o átomo central não tiver nenhuma nuvem, nenhum par de elétrons não ligantes, a geometria sempre vai ser tetraédrica, ok? Agora aqui nesse caso, eu tenho 5 átomos e o átomo central ele tem um par de elétrons não ligantes. E aí vai ser uma estrutura gangorra. Por quê? Porque parece, assim, se você forçar muito a barra, né? Parece um pouquinho uma gangorra. Perceba que, deixa eu virar aqui pra gente, pra ficar mais fácil de tentar perceber. O que acontece? Você sempre, eu não sei qual é a, tipo assim, não consegui decorar. Com 4 átomos a geometria tal, com 5 átomos a geometria tal, não tem problema. Você só tem que raciocinar. Eu não gosto que ninguém decore nada. Se eu tenho uma nuvem eletrônica, isso vai fazer com que essas ligações fiquem para baixo. Se não tivesse essa nuvem eletrônica, imagina que não tem. Essas ligações todas iam ficar no mesmo plano. Entendeu? Ok, gente? Da mesma forma que, imagina se esse átomo ele tivesse 2 nuvens de elétrons não ligantes, tivesse uma aqui embaixo também. O melhor, o mais estável seria se essas ligações voltassem para cá e tudo ficasse no plano, porque aí ficaria tudo na mesma distância e eu minimizaria esse efeito de repulsão, ok? Então você tem que raciocinar, não tenta decorar. Aqui, ó, aqui é já previ, né? Eu sou demais. Quadrada plana. Por quê? Porque forma um quadrado plano. Por quê? Como eu tenho dois pares de elétrons não ligantes, a maior distância possível que essas ligações podem estar dos pares de elétrons é estando dispostas dessa maneira no espaço. Beleza? Agora vamos para essa aqui, piramidal quadrada. Eu não consigo entender por que o nome é essa aqui, gente, eu vou ser sincera. Eu acho que é porque a base da pirâmide... Ah, tá, eu acabei de entender, yay! Que a base da pirâmide seria isso aqui, aí a base é um quadrado. Mas, enfim, vamos ver ela assim. Peraí. Ó, é uma molécula de 6 átomos. E aí, pensa. Eu tenho uma nuvem um par de elétrons não ligantes aqui, então acabou meio que empurrando um pouquinho todo mundo para baixo, e aí virou piramidal quadrada. Eu não tenho muito o que explicar aqui. É isso. PCl5. O P, que eu esqueci o que é. É fósforo? Gente, deu branco. O meu cérebro não está funcionando, é de manhã, quando eu estou gravando esse vídeo. Peço perdão. Mas, enfim. Ele não tem elétrons não ligantes, correto? Ou seja, as ligações elas vão ficar meio que assim, livres para tomar a forma que elas quiserem, entre aspas, mas lembra que essas ligações elas também se repelem. Então elas querem sim ficar na maior distância possível. Então, ó, percebam que essas 3 ligações estão no plano, na maior distância que elas poderiam estar, e essas 2 ligações estão em outro plano. Entende? Por que, professora, que essas ligações aqui não abriu mais? Tipo assim, por que essa não veio um pouquinho mais para baixo? Essa também não veio um pouquinho mais para baixo? Porque aí teria repulsão com essa aqui. Impedimento estérico é isso, entendeu? Então, o que é mais estável para essa molécula? Que esses 2 átomos eles estejam em um plano e esses 3 átomos estejam em outro. E aí também, por exemplo... Por que esses átomos aqui não poderiam ficar retos, assim, digamos assim, aqui? Porque aí eu ia acabar concentrando toda a eletronegatividade da molécula nesse lado aqui. Então, para fazer uma distribuição dessa eletronegatividade, é interessante que também tenham átomos para baixo da molécula, entendeu? Então, quando eu tenho 5 átomos, eu posso ter uma bipiramidal trigonal. Por que bipiramidal? Eu não tenho a mínima ideia, gente, eu vou ser sincera. Eu não gosto dessa matéria justamente por causa disso. Eu acho que é porque dá para formar uma pirâmide aqui de base triangular. E aqui a gente tem octaédrica. Ó, decorem, sempre que tiver... Isso é assim, acho bom decorar, porque ainda você não tem que pensar tanto na hora da prova. Sempre que tiver 7 átomos, vai ser octaédrica, ok? Porque essa é a maior distância que os átomos podem ficar. Essa é a maior distância que os átomos podem ficar uns dos outros, ou seja, tendo um ângulo de 90 graus entre eles, ok? E aqui, por que o nome é octaédrica? Porque vai formar um octaedro se você ligar todos os pontos e tal com um átomo de
sulfur, enxofre no meio, ok? Agora eu falei com vocês da geometria e não falei de polaridade. Vamos voltar lá para a água, que é o exemplo mais fácil de entender. Vamos pensar aqui, gente. Aqui eu tenho um átomo de oxigênio, certo? Que está ligado a 2 átomos de hidrogênio, correto? Vamos pensar. O átomo de oxigênio é bem mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. Acho que todo mundo concorda com isso. Então, a gente tem que pensar em vetor quando a gente estiver pensando em polaridade das moléculas. Então é como se tivesse um vetor saindo daqui e indo para cá, em direção ao oxigênio, porque os elétrons estão vindo em direção ao oxigênio, e outro vetor saindo daqui e indo para cá, de mesmo tamanho, correto? Porque são os mesmos elementos aqui envolvidos nas ligações. Então, eu vou ter um vetor resultante para cima, saindo do oxigênio para lá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a molécula é polar. Por quê? Porque forma um polo. Exatamente. Aqui vai formar um polo negativo e aqui vai formar um polo positivo. Beleza, rapaziada? Agora, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do CO2, quem é mais eletronegativo, o carbono ou o oxigênio? O oxigênio. Então, vai sair um vetor para cá e vai sair um vetor para cá. Só que como são os mesmos elementos envolvidos na ligação, esses dois vetores, por terem sentidos opostos, vão se anular. Então, a molécula de CO2 vai ser apolar. Por mais que a ligação, ambas as ligações sejam polares, não confundam. Eu posso ter um composto com ligação polar, mas a molécula é apolar. Por quê? Porque o vetor resultante é zero. É o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho isso aqui, esse vetor indo para cá, essa ligação polarizada para a direita, essa ligação polarizada para a esquerda, e se eu fizer o somatório disso vai dar zero. Por isso, essa molécula é apolar, beleza? Uma observação, por exemplo, vamos supor que eu troque aqui o oxigênio pelo flúor. Não existe esse composto, tá? Mas vamos fazer essa suposição. O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, então vai ser um vetor maior e esse vetor aqui. Então, agora, não mais os vetores vão se anular. Aí, a molécula passaria a ser apolar. Beleza? Vou falar aqui do exemplo agora do CH4, porque eu acho ele um pouco bugante. A gente sempre tem que pensar em vetor. Então, pensa comigo. O carbono, ele é um elemento eletropositivo, mas em relação ao hidrogênio, ele é mais eletronegativo. Então, eu teria um vetor daqui para cá, um vetor daqui para cá, um vetor desse aqui para cá e um vetor desse aqui para cá. Era para o metano ser polar, não seria? Não, por quê? Realmente é vetor, gente. O que acontece? Na verdade, sempre quando eu tenho uma estrutura tetraédrica e que os ligantes, isso é muito importante, sempre que na estrutura tetraédrica os ligantes forem iguais, só quando forem iguais, ok? Eles vão assumir a mesma distância. Assumindo a mesma distância um do outro, quando você fizer a resultante dos vetores, vai dar zero sim, ok? Porque é como se... Não dá muito para ver aqui, né? Mas, enfim, é como se esse vetor tivesse para cá e esse vetor tivesse para cá. E aí desse uma resultante para cá, assim. Aí, agora, esse vetor tá para cá e esse vetor dá para cá. Aí dá uma resultante assim. Aí elas vão se anular, entendeu? É mais ou menos isso. Obviamente que não dá para ver direito, porque não dá para eu desenhar nesse software. Mas acho que deu para dar uma compreendida. E aí, por que eu estou falando isso? Se você vê uma estrutura tetraédrica em que todos os ligantes são iguais, não precisa pensar. A molécula é apolar. Agora, se eu pegar esse hidrogênio e trocar por um flúor, ou por qualquer outro elemento, aí já é outra história. Aí a molécula vai virar polar. Beleza? Gente, então o raciocínio para a gente descobrir a polaridade de qualquer molécula é pensar nos vetores, é pensar na polaridade das ligações, tá? Mas é muito importante que a gente não confunda a polaridade da ligação com polaridade do composto. Eu posso ter um composto em que quase todas as ligações, ou até todas as ligações, são polares e o composto em si será polar por conta do vetor resultante ser zero. Ok? Então é isso, gente. A aula de hoje é isso. Eu trouxe esse exercício para vocês entenderem como que você como que você descobre, digamos assim, se uma molécula é polar ou apolar. Eu vou colocar a lista de exercício no Drive,
tá? Se você estiver me assistindo no YouTube, vai lá no meu Instagram, é @mardeelectrons. E aí lá tem o Drive. E comenta aqui se tiver qualquer dúvida. Se você for meu aluno, me manda dúvida no WhatsApp. E é isso. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa semana.